Bem-vindos e bem-vindas, todos os novos humanos. É uma honra estar aqui, Lígia Zottini, Tânia Zacarias. Olá. Episódio 2. Episódio 2, de muitos. De muitos. Bom, acho que a gente fechou o nosso último episódio deixando um gancho de que esse vai ser o episódio sobre quem são os novos humanos e o que é esse projeto, esse laboratório. Vamos essa linha de contar pesquisa. tudo. Tudinho. Vamos começar? Vamos. Para você, Tânia, suas observações, esse lugar que você caminha hoje de desenvolvimento de muita gente, né? Se eu tivesse que dar borda, quem seriam esses novos humanos chegando até os seus trabalhos? Eu vou começar começando mesmo, Tá bom. né? Sem rodeios. O que eu observo, né, no meu trabalho com desenvolvimento interno, em todos esses programas, realmente a Inner hoje é um grande ecossistema de novos humanos, e em diversos momentos. O que tem em comum a todos eles, para além da consciência, né, e dessa busca, né? Sim. Não vou falar consciência aqui, né, gente, mais uma vez, né? Talvez a gente eu vou fazer esse adendo várias vezes ao longo desse podcast, que não é de um lugar presunçoso, assim. São consciências múltiplas, a gente vai falar disso. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, são um conjunto de valores, visões. E em diversos formatos. E organizações de vida que te faz agir e manifestar coisas nessa vida baseado naquele grupo de valores. Naquele grupo de valores, né? Mas o que eu vejo hoje são, com certeza, seres que compreendem que essa tal dessa camada invisível... E aí, cada um pode dar o nome que quiser. Pode ser a camada bioenergética, pode ser a camada espiritual, pode ser a camada consciencial. Ela é não só uma parte fundamental da nossa existência, mas eles começam a perceber que ela rege muito mais da nossa vida cotidiana do que se poderia pressupor. Então, para mim, esse é o grande traço, assim, né? Seres sutis, tendo uma vida material. Maravilhoso. E aí, com essa grande pergunta, bom, mas peraí, porque tudo que me ensinaram foi o contrário. Então, com que caixa de ferramenta que eu opero agora? Então, eu acho que o meu grande laboratório de novos humanos é sobre isso, assim. Tá bom. Seres sutis que têm consciência desse lugar que a consciência... seres humanos sutis que têm consciência de que estão vivendo algo na matéria, mas que tem uma regência muito maior. Você sabe E que é lá, frase- né? E que é lá que as coisas mudam. A famosa frase, né, do Pierre, do século XVI, que nós somos seres espirituais tendo uma experiência na matéria. Eu não sabia que era tão antiga essa frase. Ela é bem antiga. Eu acho que a gente está começando a tatear de forma para além do místico com essas observações dessas pessoas, o que de fato é. Elas Eu não têm quis essa usar o consciência. espiritual pra não começar daquele jeito, né? Mas é isso. Do isso. século XVI para cá, o que eles sabiam falar. Pronto, mas eu saí acho do que tem armário mais um pouquinho. Essa consciência. Mas eu acho que a gente pode começar, então. Coloca para mim, por favor, a primeira e única foto que a gente tem aqui. Para que as pessoas saibam de que lugar a gente está baseando os nossos estudos quando a gente vai falar as réguas da consciência, tá? Tem muitas formas. Quem trabalha dentro das psicologias, do comportamento social, da própria sociologia, tem muitas formas de recortar níveis de consciência, tá? O que a gente está, de uma forma geral, utilizando bastante para esse trabalho, para as pesquisas, para os laboratórios, para todo o trabalho que, de fato, a gente vai colocar no mundo, seja nas conversas aqui ou seja em qualquer outra coisa, tem essa base, porque é a base que eu, Lígia, gosto de trabalhar, a Tânia também se identifica. Então, assim... E ela tem uma linguagem que dá liga com pessoas diferentes e também com as organizações, né? Exato. Porque, assim, ser espiritual tendo uma experiência material significa integrar, né? Exato. Então, a gente precisa achar linguagens Pra que tudo incluam isso. pra todo mundo. Com certeza. Então, essa não é uma coisa nova, é a famosa espiral dinâmica da consciência, ou a psicologia integral, que o Ken Wilber traz há mais ou menos 2, 3 décadas já pra gente. Ele é um americano, ele tem todo esse olhar sobre as formas de consciência, ele pesquisou a vasta maioria que se tinha ali, e ele chega à conclusão de que se a gente recorta para mais do que 8 ou 10 níveis de consciência, fica muito ingerenciável. E ele fala que menos do que 8 fica muito subdividido, e aí você não consegue classificar todas as nuances que diferenciam
a lente que você falou tanto no primeiro episódio, que essa lente de ver o mundo, de existir no mundo, de tomar decisões no mundo, tem a ver com o seu nível de visão, de valores, que se torna depois a sua consciência sobre quem é e o que quer. Sim, né, esse ser. sim. Então, o que ele fala... E interessante ser 8, né? Um número bem de consciência na matéria expandida, né? Total, né? Mas enfim. Maravilhoso. Então, ademais de parecer uma jornada, tenta imaginar como uma espiral, tá? Tem outras fotos que depois, quando a gente for falar só disso, tem um episódio que a gente vai falar só disso, tá? Aqui embaixo, a boca, imagina a espiral. Ela é uma espiral mais grudadinha em você, você tá aqui. E ele fala que é uma jornada, inclusive, do humano que nasce. Sim. Que sai do sobrevivente enquanto bebê, né? E ele vai passar por essa coisa mais torcida, né? A criancinha pequenininha, depois egocêntrica, depois esse lugar do binário, que é o azul. E aí ele vai estudar de forma formalizada, as maiores linhas de estudo que a gente tem hoje são as universidades, que aí você chega no laranja, que é onde geralmente a gente vai focar que os novos humanos, eles começam a aparecer, segundo o Ken Wilber, a partir do momento que tem esse privilégio do acesso científico, dos estudos, do negócio, do dinheiro, e parte deles se descolam e não querem ficar só para si o poder que estão tendo, sabe? E autogerir aqueles que estão perto deles. E eles começam a descolar. E o próximo nível de consciência é o que a gente chama de verde, que é o pluralista. Ele começa a ter as suas linhas de ativismo, né? Eu defendo a natureza, eu defendo as mulheres, todas as linhas de ativismo que a gente conhece é pegar todo esse poder científico de sucesso, do empreendedorismo e colocar numa causa. A gente também vai falar deles mais pra frente, porque todas as linhas têm luz e sombra, têm potências e têm desafios. O daqui... é que, se for diferente do que, de fato, eu acho que é importante, eu não consigo incluir mais ninguém. E é por isso que o próximo nível de consciência é o integrativo. Eu consigo trabalhar entre o laranja e o verde e colocar todo mundo para conversar. Mas, ainda assim, é um patamar aonde o integrativo ainda não tem a dimensão desse invisível. A dimensão do invisível acontece no turquesa. Ele é o ser que vai entender que a consciência dele é mais universal. E ele fala que isso acontece, começa a deslocar aqui no pós-modernismo, tá? Que é pós-guerra, não sei o quê. E aí tem o certo e o errado. Então, a nova consciência versus a velha consciência ainda é binário. Começa a integrar, mas é só aqui que ele viu um movimento. Isso há 30 anos atrás, tá? É super recente o turquesa. Que ele falou assim, olha, é a primeira vez na história onde consciências não falam que a outra consciência tá errada. Porque até o amarelo, a consciência de baixo está errada, entendeu? De alguma forma. Eles falam que eles entendem que todas as consciências são verdadeiras, segundo o seu momento de jornada interna. Então, elas são todas verdadeiras. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendeu? E aí é por isso que eles se tornam esses seres que têm esse conhecimento integrativo, holístico, universal, global, espiritualizado, integrado, né? E isso muda tudo, né? Muda tudo. Assim, esse lugar que cabe tudo muda tudo. E uma coisa que acho legal reforçar nesse primeiro momento é que imagino que vocês, novos humanos que estão aqui, se reconheceram em todas as etapas. Porque a gente conhece, né? Então, a gente tem diversos lugares, né? Assim, quem dera as coisas fossem tão simples como uma espiral única onde você anda toda juntinha, todo juntinho, fazendo todas as curvas, né? Isso é uma tentativa um pouco reducionista de querer entender o ser, que a gente vai falar aqui, um recorte de um pensamento novo, antigo, que não considera o interser. E o sistêmico, que é um lugar muito novo dentro desse novo humano. Então, a gente tem diferentes lugares dentro da gente. Somos uma grande fractalidade dessa espiral. Em diferentes lugares, a gente tá em algum lugar. Então, assim, eu que, né, no meu trabalho aqui, vou trazer, com certeza, muitas vezes essa referência, né, do indivíduo, né, em profundidade, que é um lugar onde eu estudo e tô há muito tempo, mas
Dá pra ver pessoas com alguns lugares de consciência turquesa e, de repente, quando entra num trabalho, por exemplo, se tornar uma empreendedora do seu negócio com um propósito e entra num lugar de instabilidade financeira, se manifesta ali, um bege e um púrpura. Porque são outros centros ativados. E aí você percebe que naquele lugar você tem ainda um trabalho de integração. Então, ninguém tá aqui falando de um ser humano utópico, búdico, que existe para todos os lugares e que chegou ali como integrado do universo. Não tem esse lugar. Não tem. A gente tá falando aqui, e a nossa observação e o laboratório que a gente faz aqui no podcast é de um lugar muito humano. É por isso que são novos humanos. Que é seres que estão disponíveis. Eu acho que essa característica é fundamental, assim. Disponíveis para se olhar constantemente nessa espiral. E quando percebem que estão num lugar que não parece fazer sentido com o nível... com o nível de consciência médio, digamos, ou com o nível de consciência em que aquela pessoa se reconhece, ela fala, deixa eu ir lá fazer essa lição de casa. E isso vai aparecer em toda e qualquer possível área da vida. Pode ser que seja no seu relacionamento afetivo, pode ser que seja no seu empreender, pode ser que seja no seu... Pode ser que seja... Você vai lá e fala, putz, isso aqui eu vou ter que pegar e subir o caminho. E o Wilber, ele traz muito, assim, como consciência, ele fala sobre profundidades, capacidade de integrar mais pessoas, porque a hora que você traz profundidade para qualquer que seja a área da sua vida, tá? A hora que você considera mais diversidade, você integra mais diversidade, você tem a capacidade de tomar melhores decisões, entendeu? Por isso que essa jornada de consciência, quanto está mais lá em cima, mais cabe, mais vai ser levado em consideração, plural, né? Mais plural. Porque aí as chances de tomar uma melhor decisão, seja pessoal, social, empresarial, organizacional, relacional, é maior. Porque você viu, você tem mais consciência do que aquele que está aqui, no egocêntrico, que só tem consciência de si, sabe? E acho que aqui fica essa pergunta, né? Mas o que é tomar melhores decisões, né? Do ponto de vista de quem? Assim, acho que do lugar que a gente traz aqui é de um ponto de vista, uma busca por um ponto de vista que é a inteligência maior. Esse que daí é super desafiadora, tá, gente? A gente não tá de maneira nenhuma tornando simplista coisas ultra complexas. Por isso que não tem um talk, é um podcast inteiro. Porque Exato. Quem é o juiz dessa melhor... E eu acho que é importante fazer esse disclaimer desde já, que a gente pode falar desse assunto de forma muito apaixonada, mas estamos longe de sermos as pesquisadoras que já têm formação de todas as áreas. A gente está trazendo aqui muito mais provocações. Com certeza. E junto, por isso que isso daqui é um laboratório também, a gente vai falar no final desse podcast o que é, né, o Novos Humanos, porque a nossa intenção é explorar junto todas essas áreas. Mas é importante ficar claro que, para Novos Humanos, no conceito metodológico que vai basear tudo que a gente vai permear aqui, projetos, palestras, enfim, experiências, a gente vai fazer um upper orange, assim, esse laranja no finalzinho dele, e todos esses níveis de consciência para cima. O que o Wilber fala é que, juntando esses daqui, hoje são 15% no poder. Né? O finalzinho do laranja até o turquesa são 15% no poder. Que eu achei altíssimo quando eu ouvi. De alguma forma, essas pessoas não estão usando o poder só para si e para garantir que os seus se perpetuem neles. E estão em bolsões, né? Ele fala disso, né? Estão em bolsões. Estão em bolsões. Então, tem bolsões que têm a ver com diversidade, com pluralidade, com tecnologia, com progresso, que tudo que o laranja pode proporcionar, e aí ele zera. E aí o que ele fala também é que esse movimento do laranja, para sair do laranja, é um movimento de autoconhecimento. É um movimento de autodesenvolvimento. Se você não fizer nenhum movimento de integrar o seu emocional, você não vai conseguir sair do laranja. Por isso que o primeiro movimento é, zerei, tive um burnout, tô descontente, eu vou buscar provavelmente terapia. E aí você cai no verde. Você encontra uma área da vida que você vai ser ativista, entendeu? Aí você acha que você vai resolver o mundo pelo seu ativismo. E você percebe que o mundo ele é mais complexo do que um único recorte. E aí você vai tentar integrar um pouquinho mais do que o ativismo que te curou, né? Porque tem ativismos que a gente fala muito, né? Que é o ativismo pela dor ou pelo trauma, que ele é ótimo para curar a si mesmo. E aí, como é que você faz ele ser uma ferramenta de fato, transformação social? Você vai ter que subir o nível pro integrativo. Você tem que integrar e achar os aliados e aliadas nesse processo. E aí, depois de encontrar aliados e aliadas, você começa a entender que é muito complexo para que seja só uma única história. E a gente chega a
a divisão final, né, nessa espiral e que está sempre sendo revisitada. Alguns já dizem que tem mais níveis de consciência aparecendo. E aí, esse turquesa, ele tenta colocar as pessoas para conversar à medida que essa conversa é possível. O que acontece quando você está no turquesa? Você consegue conversar com todos os níveis de consciência. Então, ele geralmente é um nível de consciência mais educativo, mais curativo, mais que traz as pessoas para um pertencimento. Você consegue ir para todas as conversas o tempo todo? Não consegue. Mas se você precisar estar numa conversa, você não vai estar tão combatível. E esse nível de consciência, ele vai trazer uma jornada interessante, porque ademais dele ter muita intelectualidade de laranja, ele tem as áreas que para ele são importantes, que é o verde, os ativismos. Ele sabe integrar e pegar os aliados, ele vai usar tudo isso para demandar as novas áreas. Então, como é que é o trabalho quando essa pessoa chega nesse nível de consciência? O que ela vai demandar? Como é que ela vai liderar? Como é que ela vai ser liderada? As relações, de uma forma geral, para além do trabalho. O que ela vai entender do consumo, né, que vai mudar bastante a relação com as marcas. A nutrição, o dinheiro, o entretenimento. Tudo é uma palavra que tem muita coisa, né? Mas muda quase tudo, né? A nossa observação humana, a minha observação com pessoas em profundidade me mostram todos os dias que cada grau de consciência expandida, ela transforma de uma maneira não linear diversas áreas da vida, e isso vai mudando quase tudo da forma como foi pré-concebida. E eu falo isso de um lugar que eu acho isso um fenômeno, assim, lindo de observar, né? Eu gosto sempre dessa analogia das lampadinhas de Natal, porque Sim. Não é que você fala, tá, a pessoa é isso, aí depois ela expande daqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não, uma luzinha que desperta aqui, de repente ela acende uma coisa aqui, 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 né? Eu vejo isso, por exemplo, no empreender, né? A gente vê aqui muitas executivas e executivos, né? Com todo o sucesso aqui do Laranja, e de repente falam, não, mas espera, eu tô colocando toda essa quantidade de vida só pra mim? Ou pro meu trabalho, ou para retorno pros acionistas? Isso passa a ser um lugar tão desconfortável dentro que não, eu tenho que aí começa, mas qual que é o meu propósito nesse mundo? Ou, né, na outra mão, as grandes empreendedoras e empreendedores que estão trazendo, né, empresas que são de uma nova consciência, nenhum deles falam, não, eu tô fazendo esse negócio para mim. Né? Então, eu tô trazendo algo que está a serviço de algo que é para além de mim. E isso muda completamente a forma como eu entendo essas diversas áreas da vida, como eu me relaciono e como eu quero construir esse design, esse life design. Então, esse lugar, né, que é exponencial e sistêmico, ele é lindo de ver. É uma grande árvore, assim, né? Você vai transformando e vai nos galhos da vida, elas vão se manifestando as transformações, assim. E fica difícil, né, conviver com... O Wilber fala isso, né? Fica difícil conviver... acho que é um lugar legal, Alice, se você puder falar disso, assim, porque pra não passar uma sensação de que o universal cabe todo mundo, e aí eu sou aquela que vive com todo... Não é sobre isso, né? Não tem essa coisa meio... Ele fala muito sobre os estágios de consciência, ele consegue ser um grande alfabetizador, ou seja, ele consegue conversar, ele tem linguagem para todos, porque, de novo, a borda é grande, ele já passou por tudo, cabe todo mundo no entendimento dele. Mas o Wilber fala muito... Cabe no coração. Exato. Cabe todo mundo no coração, mas na vizinhança às vezes fica puxado. Exato. Que ele fala assim, para você, uma vez que você de fato adquiriu um nível, um estágio de consciência, você não consegue desadquiri-lo. Ele fala sobre picos de experiência. Você foi e fez uma experiência transcendental, alguma coisa com alguma medicina sintética ou da natureza que te abriu as portas da percepção, mas não necessariamente você atingiu aquele estado de consciência, que geralmente você sai do retiro, sai da terapia, sai e volta na sua vida. Quando você atingiu um estágio? Quando você teve o pico de consciência, você volta e toma atitudes para que aquilo seja perpetuado, integrado e trabalhado. E aí, uma vez que isso está integrado, trabalhado, é um novo estágio da sua vida. E ele fala que, a partir do momento que você está num novo estágio, não dá para trabalhar, para se relacionar, para conviver, mais do que
Eu vou dizer 1,5, tá? Ele chega a falar Ele fala 2. Mas assim, mais do que 1,5. Quem é laranja? Vamos supor que é um executivo super científico e muito materialista e no mundo dos negócios, o dinheiro e aquela loucura de agenda. E vai numa festa e encontra uma mulher que tá aqui no finalzinho, ou um homem, né? Um parceiro potencial, tá no finalzinho do amarelo, que já tá super integrativo, já tá ali às vésperas de ser um ser trimembrado na sua existência diária. Ela não vai, ou ele não vai aguentar a rotina dessa pessoa. Do laranjão, sabe? Do alto executivo, executiva. Então, assim, e assim é a mesma coisa para as organizações. Completamente. A organização tá lá no turquesa já, querendo esse mundo mais integrado. E recebe alguém que tá aqui no binário, certo e errado, e a pessoa fala, bom... Né, o Netflix está entre o amarelo e o turquesa, que eles chamam de teal, né, que é o verde água. Tem algumas linhas que fazem umas subdivisões entre essas... Não vamos entrar nessa complexidade hoje. Mas a tal da liderança do Netflix hoje em dia eles não gerenciam, por exemplo, férias. Não tem um banco de férias, você vai pedir férias para alguém. Teoricamente, você tira tantas férias quanto você achar necessário. Segundo a sua consciência. O dinheiro que você precisa para... Né, também não vai mandar recibo para nenhuma área financeira. Segundo a sua consciência, você vai fazer a gestão desses gastos. Se a pessoa está aqui no certo e errado, ou que precisa muito, muito, muito de controle, não vai conseguir viver numa empresa cujo nível de centralização de poder de controle é bem menor do que a média. E o oposto também é real. Você saiu do Netflix e vai cair de volta numa empresa que é super controladora, você não vai conseguir. Então, embora quem esteja lá em cima, não é sobre estar mais alto, é sobre estar mais largo ou larga, você não consegue diariamente conviver com níveis de consciência distante do que você é. Por isso que você começa a demandar, em todas as áreas da vida... Novas formas. Novas formas. Ah, é moradia o nome da área? Não é a mesma moradia... Para quem acha que moradia boa, lá no vermelho é boa, entendeu? E por aí posso discorrer longamente sobre o capítulo da moradia. Maravilhoso. Não, e sobre até, eu acho isso interessante porque tem coisas que até... e a gente vai ser mais específica, tá? Nos próximos. A gente tá aqui esquentando, né, ainda a conversa. Só pra vocês entenderem. É incrível como nem se vê a mesma coisa. Né? Só o capítulo da moradia, eu recentemente me mudei, né? E eu fui olhar um apartamento, e a hora que eu abri o apartamento, eu vi a janela do apartamento e tinha, sabe aqueles postes de... Sabe quando tem o transformador? Na frente da sua janela. Na frente da minha janela. Eu abri a porta e falei, esse aqui não serve, obrigada. E aí a corretora falou assim, mas por que não? Eu falei, porque eu não moro na frente de um transformador. Ela nunca tinha visto o transformador. O transformador. Não só porque acaba com a estética, eu falei, isso aqui é um campo energético. E ela ficou me olhando. Tipo, o que essa pessoa tá falando? Não, entende? É nível de consciência, conjunto de valores, gente. Conjunto de valores, enfim. Então, assim, isso serve pra uma... a gente acaba nem... Muitas vezes a pessoa nem vê, né? E tá tudo certo. Então... Não, é a gente chegar num restaurante e ficar olhando as mesas. Primeiro você olha o restaurante, né? Sente o restaurante. O nível de ruído, a energia. Volta. Tem alguns que a gente nem entra. Nem entra. Sabe? Aí você entrou. Nem todas as mesas servem. É um nível de complexidade. Ele fala mesmo que consciência, para a biologia humana, o nível de complexidade de vida traz o nível de maturidade de consciência. Então, micro-organismos são menos completos do que humanos, entendeu? Uhum. Níveis de consciência de uma, sei lá, de uma ameba é um, e de um ser humano é outro. Níveis de maturidade. Não, e vários lugares, né? Então, exemplos, assim, acho que exemplos, né, gente? Só pra provocar as reflexões, né? Vou pegar os exemplos pessoais, pra gente não teorizar. Sim. Entro num buffet pra almoçar, aqui em São Paulo. E aí tem um jornal da tarde passando em cima da comida, desabando aquela torrente de boas vibrações que só o jornal da hora do almoço tem em cima do alimento. Eu não como. Não tem jeito. Porque eu vou digerir, e aí a gente um dia, talvez a ciência vai mostrar isso, mas a Ayurveda mostra isso há 7.000 anos.
Você vai digerir aquela informação também do jornal. Né? A gente digere os 5 sentidos. Então, assim, a gente vai... quando a gente for entrando nas camadas, a gente vai contando tudo isso. Mas vão observando na vida de vocês aonde estão cada uma das coisas, né? A moradia, o ruído, o que é entretenimento. Quando você entende que o sistema nervoso central, se você quer ele mais relaxado, né? Então, vai mudando tudo. E é bonito, mas é complexo. E o que eu vejo lá no ecossistema da Inner é que sem um agrupamento, pode ser uma jornada muito solitária, porque de repente você se vê deslocado, né? Você se vê deslocado, você se vê deslocada de um lugar que é pré-concebido como o normal. Eu acho que isso é um desafio e eu entendo que isso é uma das coisas que esse podcast tem como intenção trazer. Nem sei se você concorda, porque a gente não falou abertamente sobre isso, mas... A gente nem precisa concordar em tudo também. Não precisa concordar, mas assim, trazer outros lugares de normalidade. Porque é desafiador você fazer esse processo. E, por exemplo, nesses 2 níveis, né? Então, é uma pessoa com esse nível de sensibilidade na mesa. Aí você tem um relacionamento super íntimo com alguém que não sente nada disso, que não valoriza isso tudo. É conflituoso, ao invés de ser harmônico. E, gente, se a gente tiver que entrar só na área de relacionamento, as chances são... Você trabalha com desenvolvimento humano, autoconhecimento. Eu sou uma excelente observadora desses movimentos todos. Entrevisto gente quase que diariamente. A gente sabe que o processo de autoconhecimento tem muito mais de mulheres ou de seres cuja carga feminina é muito mais alta do que masculina. Isso são chances reais e é por isso que a gente está num desafio gigantesco de relacionamento. Quando a mulher vai para essa jornada de autoexpansão, que ela ganha camadas entre amarela e turquesa, é quase como ela só vai encontrar mulher lá em cima. Mas isso é um outro cabedal que a gente vai abrir, tá? Porque existe essa discrepância entre jornada de autodesenvolvimento e autoconhecimento em seres cuja energia, o gênero, enfim, a inteligência é mais feminina, e seres gênero, inteligência e energia mais masculina. A gente tem aí... A gente tem um gap geracional. Um gap geracional de desenvolvimento interno entre homens e mulheres. Não quero entrar nisso agora, que a gente vai ter programa só disso, mas só para vocês entenderem que tudo passa por tudo isso que a gente está falando. Passa por tudo, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? É sobre conversar sobre tudo isso. Né? Novos Humanos, eu acho que é sobre conversar sobre tudo isso, laboratoriar sobre tudo isso, aqui no podcast de uma maneira aberta, mas entender as diversas consciências nos diversos cenários, né? Eu gosto porque muito tem consequências. Tem consequências. Tem escolhas. Tem escolhas. Tem ajustes de vida muito profundos. Porque o que a gente percebe hoje nessas pesquisas que a gente vem fazendo através de outros projetos que acaba esbarrando e encontrando desses novos humanos, o que, na primeira pessoa, eu venho percebendo é que eles estão fazendo um hacking do sistema. Né? Então, aqui no Laranja, tem todas as construções que são dos privilegiados. Então, o hotel, que é não sei quantas estrelas, que é a empresa, que é aquela do time das melhores para se trabalhar, o carro, que é Y, as férias, que é X. Tudo que o dinheiro e a materialidade pode comprar is not enough anymore. Não é mais suficiente para quando você vai para uma jornada de expansão de consciência e de autodesenvolvimento. Então, não é mais sobre o que o seu dinheiro pode comprar, mas o que a sua consciência vai te dizer que é bom através daquela dança. E o que eu percebo é que eles hackeiam, a gente conta um pro outro. Você tá cansado, você tá precisando regenerar, vai para aquele lugar ali, dentro daquela cidade, daquele hotel, daquela casa. Os Airbnb, se vocês soubessem Airbnb, que tem toda uma gestão de indicação de, olha, eu já fui, a energia que é boa, deveria ter uma linha lá nos hotéis sobre essa concepção, né? Os reviews que a gente dá tem que passar por... Como é que tá essa camada mais sutil nos ambientes? Restaurantes, hotéis, casas, Airbnbs. A gente vai fazer motorista de Uber, entendeu? Que te deixa em paz e em silêncio e não põe música alta. É altamente uma camada. Você trabalha com o consumidor, com o consumo final, quais são os produtos, o que precisa, qual é a comida. Se você tá naquela coisa de comida de massa, muito bem, você tá atendendo do laranja para baixo. Mas se você quiser começar a ter uma outra conversa, que conversa é essa? A gente quer saber todas essas coisas e ajudar nesse Podia processo. Ter tipo um guia Michelin dos novos humanos. Exato. Um aplicativo que é New Human Friendly, né? Aqui é tipo, a gente tem aí um friendly para motoristas de Uber que te deixam em silêncio, não ligam o som do carro alto e não reclamam do trânsito. Exato, pronto, 5 estrelas. Gente, brincadeiras à parte,
É isso. É também isso, né? É também isso. E com essa tecedura de uma pergunta muito profunda, que é como isso impacta os negócios, porque impacta. Vários desses, né, desses lugares, esses novos humanos, eles não querem ir, eles não vão. E o poder de indicação de um para outro é gigantesco. É gigantesco. E não mapeável por nenhuma inteligência artificial. Exatamente. Então, eu acho que tem um lugar aí que também eles são imunes a qualquer tipo de... gatilho. Você, que assim como a gente, são líderes de áreas de marketing, de vendas ou de relacionamento com clientes, treinado nas melhores escolas, a gente precisa conversar. Porque tem uma imunidade a tudo isso que a gente sabe ou sabia que era necessário para fazer vendas do laranja para baixo. Ou até do verde, algumas vezes para baixo, porque o verde ele é muito auto-identificado em causas. Eu acho que o marketing hoje mais moderno, ele pega o verde, mas ele já não pega mais do amarelo pra cima. Ele é o marketing da verdade, né? Assim, não me traz o seu gatilho, porque o meu Natal não é mais feliz por causa do seu peru, assim. Não, assim, é bem... assim, não me traz o teu gatilho, porque isso muito... Muito boa, cara. Porque isso justamente... Eu nem sei se eu como peru, sabe? Mas tem isso, mas sem entrar nesse mérito, isso começa a trazer um lugar de posicionamento de marca que me mostra que a tua compreensão do que é felicidade verdadeira tá muito longe da minha. Então eu simplesmente não te vejo parte da minha vida. E aí eu tiro a sua marca completamente da minha existência. Outro dia uma pessoa tava numa entrevista, numa das pesquisas que a gente fez junto, e era uma marca muito grande, que eu não vou falar qual é, mas muito grande, tá? E ela falou, claro, porque todas as pessoas têm um produto nosso em casa, e eu tive que me segurar pra dizer, eu não. E tem muitos eu não, gente. Eu não tenho nenhum. E eu me senti assim... Eu sorri comigo mesmo, no fundo, assim, porque a minha vontade era de falar, bom, mas o seu produto é um mar de toxina. Graças a Deus eu não tenho nenhum na minha casa. E esses executivos de marketing, de estratégia, de planejamento de negócios, estão com um baita ponto cego. E esse é o nosso laboratório das organizações, né? Exatamente. Então, assim, já entrando para responder e fechar esse episódio, quem são? Vai passar por essa regra e a gente vai falar dela muitas vezes de muitas formas, tá? Acho que pode tirar a nossa espiral da consciência, para a gente poder ir fechando aqui. Julian, por favor. E aí, o que é novos humanos? A gente tem duas formas que a gente está... E vai mudar bastante, porque a gente está só começando essa jornada. Ela é, sim, uma linha de pesquisa de muitos anos das nossas vidas. Então, ela vai continuar sendo, através da INA, através do Voice, através da gente, e como dos Tânia e nossos Lígia. ecossistemas de Exato. pessoas. Sim. Mas eu acho que tem duas formas de entregáveis que a gente consegue vislumbrar nesse exato momento. Quer honrar? Então, a primeira forma é esse podcast, o nosso laboratório aberto, um open source de pesquisa de novos humanos, onde a gente vai trazer pessoas, nomes, seres que têm novas consciências e realmente sempre o reforço desse S, porque não tem esse um lugar onde todo mundo se encaixa e que estão vivendo suas vidas a partir daquele lugar, já integrados com essas novas consciências em diferentes áreas, para que a gente possa fazer essa pesquisa que a gente vem fazendo de uma maneira aberta e compartilhada, que inspire, né, que compartilhe, que expanda campo de consciência, porque são tantas riquezas, né, que não dá para guardar só para nós duas. A gente poderia ter feito de forma pesquisa mesmo, raiz, que é numa sala, observatório e entrevistas fechadas. A gente fez um pedacinho de algo um pedacinho, já vai sair já, junto com uma super consultoria aí. Mas, basicamente, a gente quer que isso seja repertório depois para muitas outras pessoas que queiram entender, se auto-identificar, ganhar repertório, buscar estágios novos. E eu acho que a gente não tem muitos lugares de repertório de novos humanos, assim como a gente não tem muitos lugares de futuro saudáveis, de futuro ancestral, de o que é essencial, de todas essas coisas que permeiam essas vidas. Então, nos deixe saber. Sim. Né? E a segunda, que é o Laboratório de Inovação para as Organizações, que aí são laboratórios fechados, onde a gente traz esses recortes de consciência, e aí, junto com o time de vocês, a gente faz imersões sobre como esses aspectos inerentes a esses novos humanos vai impactar o futuro do seu negócio. Seja por meio da gente, seja por meio de convidados em algumas áreas específicas, né, da educação, da saúde, o que quer que seja. Mas o objetivo é sentar com essa liderança, olhar para frente mesmo e fazer essa pergunta. Se você quer
Acho que essa pergunta é muito verdadeira, né? É. Você quer trabalhar com esses novos humanos? Se tiver um sim aí dentro, deixa a gente saber. E aí a gente abre esse espaço de laboratoriar juntos como que o seu negócio pode ser uma plataforma de verdade para essas transformações de consumo, de liderança, de trabalho e de tudo que vem pela frente. Eu acho que ninguém pode se auto-intitular expert em novos humanos, porque isso é muito recente, né? O Wilber mesmo, que é um expert na teoria, fala de 3 décadas, mas a gente começa a ver os bolsões acontecendo aqui e ali. A gente tem pelo menos uma década nessa observação, nessas pesquisas, nesse trabalho, com pessoas que começaram a descolar, né, do modo tradicional do mundo dos negócios. E a gente quer entender que a gente tem um expertise que já auxilia a entender quais são essas aplicabilidades nas mais diversas áreas, nas mais diversas indústrias. E assim, de novo, tem um geracional que já está vindo, os Zs e os que estão, né, a geração Z e quem está vindo agora, que ainda são crianças e adolescentes que vão chegar na próxima década. Eu acho que tem um acelerar tecnológico que vai trazer muito mais permuta entre essas realidades. E tem, sim, algo que vem desse interno, desses incômodos, dessas ausências, que vai fazer com que as buscas também migrem para esse novo olhar, para essas consciências renovadas. Com certeza. Não vai crescer, a gente aposta muito, enquanto pesquisadoras e pessoas que estão lidando com esse tema diariamente, que não vai crescer só porque é geracional, vai crescer porque vai ter demanda. E se você quiser juntar forças nesse processo, e se toda essa conversa fizer sentido, entendemos que 2 linhas educam massas, que é o meio do trabalho. Então, novos trabalhos, futuros do trabalho, com essa lente da consciência, vai educar gente de forma mais massiva. E a gente tem também o consumo, né? A forma que a gente consome produtos, serviços, e o que quer que seja entre nós, também educa bastante. Muito. Acho que para fechar, né? Quero reforçar que quem for executivo ou executiva e estiver ouvindo a gente, o meu olhar, agora falando como uma pessoa que foi criadora de uma das, né, da área de Consumer Insights e tendências de uma das maiores consultorias do Brasil, uma consultoria do mundo. Isso não é uma tendência. Né? Não é uma tendência porque ela está para além dos movimentos que começam e terminam. Se vocês lembrarem, a Lígia falou sobre um movimento que, uma vez que ele acontece, ele não volta. E o que a gente observa é que, exponencialmente, ele vem aumentando e ele não é geracional. E uma pessoa acaba puxando-a do lado. Então, isso acontece de uma maneira muito natural. Não é sobre idade, não é sobre recorte social, não é sobre classe. Tem, sim, uma questão de... tem recorte, sim, mas está fora daqueles parâmetros de consumo que a gente sabe que guiam muitas partes dos olhares de negócio. Então, como estudiosas disso, a gente se coloca disponível para pensar junto, porque acho que isso é a essência de um laboratório de inovação. Não é chegar com uma lista de respostas prontas, nem com KPIs definidos, porque quando a gente olha para o futuro, a gente está olhando para um cenário emergente. Ele não tem métricas de parametrização, porque isso dependeria de ter acontecido no passado. Então, é realmente um laboratório de inovação mesmo, né? Mesmo. Bom, é isso. É isso, fechamos. Fechamos. Próximo episódio. Fiquem conosco. Obrigada.